liderar essas taxas nas principais economias do mundo. E a partir desta segunda-feira, a Bolsa de Valores brasileira, a B3, vai disponibilizar uma nova modalidade de negociação de fundos. Investidores poderão negociar contratos a termo para fundos de investimento imobiliário, os FIIs, e também recibos de ações estrangeiras, os chamados BDRs. Neste início estarão disponíveis 20 ativos, 10 fundos imobiliários e 10 BDRs, incluindo empresas como Apple, Amazon, Microsoft. E nos fundos imobiliários, nós temos alguns fundos do BTG, da XP e também de outras gestoras, como é o caso da Quineia e também da Constância. Traremos um especialista para comentar o assunto. Gostaria de receber agora à nossa tela Arthur, do Clube FII. Seja bem-vindo à nossa programação. Muito obrigado pela participação neste começo de semana. Participação surpresa, porque eu mandei mensagem para ti neste comecinho de dia, logo pela manhã, mas agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. Contratos a termo de fundos imobiliários e BDRs. Como você recebe essa nova atualização? É um avanço para o mercado? E quais os possíveis impactos desse início de negociações? Lembrando, as negociações começam já hoje, nesta segunda-feira. Seja bem-vindo, Arthur. Bom dia, obrigado pelo convite e oportunidade de conversar, esclarecer, sempre bom, né? O mercado a termo, se me permite, eu sou professor, eu tenho essa mania, né? Deixa eu explicar em poucas palavras o que é esse mercado a termo. É pegar dinheiro emprestado para comprar fundo imobiliário ou BDR. Já existe para o mercado de ações há muitos anos, então é uma prática de alavancagem pessoal. Eu, Arthur, quero comprar fundos imobiliários, por exemplo, e não tenho dinheiro disponível. Então eu pego no mercado financeiro esse dinheiro emprestado. E aí eu vou pagar juros pelo dinheiro, evidentemente. Então digamos que eu compre lá 50 mil reais de um determinado fundo imobiliário, mas eu não pago esse valor ainda. Eu vou pagar na data combinada, dali 30 dias, 60 dias, 50 mil reais acrescidos de uma taxa de juros. Então, é simplesmente isso. Agora, o que traz com isso é um risco adicional para mim, porque eu estou investindo com dinheiro que não é meu. Se eu tiver lucro, lindo, maravilhoso, ganhei dinheiro com o dinheiro dos outros. Se eu perder dinheiro, eu perdi o dinheiro que eu não tinha, que não era meu. Então, isso adiciona risco ao investimento. Traz uma dinâmica maior, traz mais liquidez, pode trazer mais volatilidade e é uma equiparação, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários aos mercados mais tradicionais e maiores, como o mercado de ações. Então eu vejo como positivo, é uma decisão de cada investidor e investidora fazer uma operação a termo ou não, pegar dinheiro emprestado para isso ou não. O que a gente vai ter que observar é se vai funcionar, se vai ter interesse para isso no mercado de fundos imobiliários. No de BDR, eu acredito que sim, que se encaixa bem para aquele tipo de ativo. Por que eu falo isso? Uma das condições, eu diria, para que uma operação a termo seja bem sucedida é que tenha volatilidade. O preço dos ativos precisam oscilar, precisam subir principalmente. A operação a termo ela é direcional. Eu compro e vou ter lucro se o ativo valorizar. E eu preciso de uma valorização rápida. A operação ela pode ter diferentes prazos acordados lá com quem me empresta o dinheiro, mas geralmente, pelo menos no mercado de ação, quem procura isso, quem pega dinheiro emprestado, tem um objetivo de operações de curto prazo, prazos assim 15 dias, 30 dias no máximo. Como as ações oscilam bastante, funciona, é tempo suficiente para que a ação suba, se acontecer aquilo que eu espero, suba a ponto de remunerar os meus custos, os juros que eu tenho que pagar e ainda sair dela com lucro. Se isso não acontecer, eu acabo tendo que vender, realizar um prejuízo e tal. Num fundo imobiliário, a oscilação ela é suficiente para isso? Então eu assumo um risco a mais, porque eu pego o dinheiro emprestado, e para que a minha operação dê certo, a cota precisa valorizar em 15 dias ou 30 dias, por exemplo. Não é muito da dinâmica dos fundos imobiliários esse tipo de oscilação. Já nos BDRs, sim. Por isso que eu digo que nos BDRs eles se encaixam perfeitamente. Nos fundos imobiliários, é bom que a B3 tenha se organizado para permitir a possibilidade das operações a termo, mas vamos ver se o mercado vai ter interesse por esse tipo de operação, dado que hoje a volatilidade dos fundos imobiliários não condiz muito com operações de curto prazo. Aí fica aquele dilema de Tostines, né? Não tem volatilidade porque não tem termo, ou vai passar a ter volatilidade agora que tem termo? A gente vai ter que esperar para ver como isso vai funcionar.
Perfeito. O que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Quem que é o cachorro, quem que é o rabo, quem que está abanando quem? Então, são várias analogias para entender essas relações, mas você acredita que mais volatilidade para os fundos imobiliários seja talvez algo atrativo para este mercado? Porque nós sempre trazemos aqui que essa oscilação um pouco menor dos fundos, essa estabilidade maior do que, por exemplo, o mercado de ações, ainda são ativos de renda variável, mas essa é uma das atratividades dos fundos imobiliários. Caso os termos venham a trazer essa volatilidade um pouquinho maior para o mercado, você acredita que seja algo mais positivo, mais negativo? Como que o investidor vai ficar no meio dessa situação? E claro, se tem efeito prático, a gente vai acompanhar ao longo do tempo. É difícil analisar neste começo de negociações. Gabriel, é importante, como existem muitos perfis diferentes, tem gente que é mais conservador, tem gente que é mais arrojado, é importante que o mercado seja capaz de entregar produtos para todos os perfis. Então, quem é conservador já está bem atendido no mercado de fundo imobiliário. Alguém que seja mais arrojado e queira fazer essa alavancagem, hoje não estava atendido pelo segmento fundo imobiliário. Então, é importante que exista a ferramenta, tá? É independente da minha preferência, da sua preferência. O mercado a termo ele seria capaz de mudar consistentemente a volatilidade dos fundos imobiliários? Acredito que não. A mesma dúvida a gente teve quando, há um tempo atrás, a Bolsa permitiu o mercado de aluguel de cotas de fundos imobiliários. Será que isso vai trazer mais volatilidade? Então, não foi o que se observou. O que muito provavelmente explica a menor volatilidade dos fundos imobiliários é a dinâmica dos rendimentos mensais. Então, como eu tenho uma expectativa de quanto um fundo vai distribuir de rendimento todo mês, isso ancora os preços com algum nível de fundamento, tá? Geralmente essa conta ela é feita de uma maneira muito rasa, assim, pega o último rendimento e calcula lá quanto que vai render e toma a decisão, o que não é uma boa forma de se avaliar. Mas ela tem sentido da seguinte maneira, assim, se eu acredito, eu fiz uma boa análise, então eu tenho uma ideia do quanto esse fundo vai distribuir ao longo dos próximos 6 meses, 12 meses e tal. E essa é uma análise melhor em relação aos dividendos. Digamos que seja R$1 por cota. Faz sentido esse fundo cair a ponto de que esse R$1 por cota renda 2% ao mês? Faz muito sentido, né? 2% é muita coisa, então outras pessoas vão se interessar a pagar mais caro pela cota, mesmo que renda só 1,5% ao mês, aquele preço. E aí você vai falar, 1,5% para mim é muita coisa, eu aceito menos, então você paga mais caro pela cota, chegou em 1% ao mês, está todo mundo feliz, tá bom. O contrário é a mesma coisa, se subir demais, esse R$1 ao mês começa a render menos, começa a entregar uma rentabilidade menor. Então vai para 0,80, talvez esteja satisfeito. 0,7, começa a falar, acho que é meio pouco, né? O CDI está dando isso hoje em dia. 0,5 a poupança dá. Então não faz muito sentido o preço descolar demais da rentabilidade que esse rendimento é capaz de entregar. Por isso que a gente não vê tantas oscilações assim. Começa a subir demais, o fundo ele vai ficando caro em relação ao que ele entrega de rendimento. Começa a cair demais, ele vai ficando barato em relação àquilo que ele entrega de rendimento. Então esse rendimento constante, mensal e relativamente previsível ajuda a ancorar os preços. Por isso, na minha opinião, que a gente não vê tanta oscilação de preço em fundo imobiliário. Então não é a possibilidade de comprá-los a termo que tende a aumentar significativamente esse rendimento. O volume de operações a termo vai ser um pedaço do mercado. Se alguém, por causa da alavancagem pessoal, porque comprou mais do que deveria, precisa sair vendendo muito rápido uma posição grande, ele vai encontrar compradores ali. Pode até levar uma oscilação maior em um período do dia ou em um dia de negociação, mas ele vai encontrar outros investidores, pessoas físicas e institucionais, para absorver aquela quantidade e voltar o preço à sua normalidade. Então, não acredito que isso vá, de fato, trazer muito mais volatilidade para o mercado de fundos imobiliários. E trouxe aqui uma hipótese, na minha opinião, do que explica essa menor volatilidade. Essa dinâmica de rendimentos mensais, ela continua. Então, acho que não. Assim, não é do interesse das pessoas, em geral, essa maior volatilidade, mas ela não está tão atrelada ao que as pessoas querem, e sim o que as pessoas encontram no fundo imobiliário
quando investem pensando em receber rendimentos mensais. Perfeitamente, Arthur Vieira de Moraes, sócio do Clube FI, seja sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado pelos esclarecimentos super importantes para o investidor que está de olho nessa nova modalidade. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço a você, um ótimo dia e boa semana. Vamos ao dia do mercado financeiro, últimas